Você pode começar contando para nós como que surgiu o teu interesse pelo budismo? Olha, meu interesse pelo budismo vem há muito tempo. Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui interessado em coisas orientais, né? Em assuntos de artes marciais e cultura. Eu me lembro, eu costumo lembrar que eu tinha talvez uns 4, 5, 6 anos de idade, e aí eu via duas coisas interessantes na televisão. Adorava os filmes do Akira Kurosawa, que geralmente passava na sessão da tarde, né? Ainda tinha sessão da, nem sei se existe ainda a sessão da tarde. E tinha um programa, se chamava Japão Pop Show, que era um programa de música, né? De música popular japonesa, chamado Enka. E passava, acho que era de domingo de manhã, e eu lembro que eu acordava cedinho para assistir esse negócio, ficava assistindo. Eu sempre tive essa conexão. E também sempre tive uma conexão mais espiritual, sempre gostei de coisas ocultas, do espiritual, do oculto, do místico, e eu sempre me interessei por isso. Tanto que, na adolescência, eu me enveredei pela Igreja Católica, fui fazer parte de um encontro de jovens católicos e tal, mas sempre fui uma pessoa muito crítica, muito, muito crítica. E um dia eu comprei um livro do Suzuki, a Introdução ao Zen Budismo, acho que eu tinha uns 14 anos, 15 anos, e aí não parei mais, entendi muito pouco do livro, eu até brinco, eu preciso reler esse livro para ver se eu entendo alguma coisa dele ainda, mas naquela época eu não entendi muita coisa, mas a única coisa que eu entendi foi que ele falava sobre o karma, e ele falava que tudo depende de nós, tudo tem uma causa e um efeito, e não existe um Deus, não existe nada, um demiurgo que influencie nossas vidas, né? E isso me tocou bastante, e eu resolvi explorar mais. E aí não parei, aí por volta, mas não fazia ideia aonde achar um tempo, nada disso, então eu ficava comprando livros, e aí já com aí uns 20 e poucos anos, eu terminei, do lado de casa tinha o Gompa do Shagdud Rinpoche, né, que está aí atrás de você, aí tem uma foto do grande Shagdud, e eu comecei a frequentar o budismo tibetano, né, e fiquei lá durante muito tempo, lá eu conheci o Elton, que estava com um projeto a internet no Brasil estava caminhando, engatinhando, e a gente criou o Dharmanet, que era um portal de budismo, que eu e o Elton, a gente ficava comprando livro e ficava digitando o livro nas nossas horas vagas para colocar no site, né? E aí foi por aí. E aí eu tomei refúgio no budismo tibetano. Depois eu conheci o pessoal do Zulai, eu conheci a Reverenda Sinceridade do Zulai, que era uma tradição terra pura chinesa, e eu me encantei com ela e terminei indo ajudar e dar um auxílio para ela, dando aula de budismo para ela lá, porque ela não falava português, ela dava aula só de meditação, e eu comecei a dar aula de budismo teórico para ela, né? Recebi um título de professor de Dharma lá do Zulai, e aí depois eu terminei enveredando para o budismo Shin, né, que é o terra pura japonês, e aí me ordenei há 8 anos já, nossa. Oi, Nando-san passando aqui, só dando um oi aqui. Oi, bom te ver aqui na live também. Então foi isso, então foi uma coisa de começar por livros e depois aí ir para a prática mesmo ao vivo, né, e aí, sei lá, as causas e condições me levaram até a ordenação. O senhor falou do Dharma.net. Eu fiquei super impressionado, não sabia que tu era um dos responsáveis. Foi o meu primeiro contato com o budismo. Num dado dia, que bom. Bateu assim, alguma coisa em mim, nossa, eu quero saber mais sobre o budismo, e foi o primeiro site que eu achei. Aí eu comecei a olhar o site. Primeira vez que eu olhei, na verdade, que eu olhei a história do Buda, um príncipe, ai, que bobagem isso aqui, fechei o portal e desisti. Mas uns 15, 20 dias depois eu voltei. Então, no começo, foi a primeira fonte de busca, de leitura. Eu lembro que tinha bastante artigo do Lama Santen também, lá. Sim, a gente começou com muita coisa tibetana, porque eu e o Elton éramos do budismo tibetano na época, né? Mas aí também esse negócio de internet começou a juntar muito dos monges hoje que estão aqui, né, dessa geração, começaram a ir com a gente, né? Então você pega o Gensho Sensei. O Gensho Sensei
a gente, além do Dharmanet, o Ricardo Sasaki, que era do Nalanda, lá em Belo Horizonte, ele tinha as listas, umas listas de budismo, lista de e-mail. Então, as pessoas nem sabem o que é lista de e-mail, mas a gente tinha lista de e-mails, e a gente começou a se conhecer ali. Então, era uma lista que chamava Budismo L, né? E ali você tinha o pessoal Theravada, que era o Ricardo, aí entrou o Petrúcio, o Gensho Sensei, que para mim é Petrúcio, Petrúcio San, entrou lá, ele estava enveredando pelo Zen ainda estava lá sob os auspícios do mestre Tokuda. Aí entrou o Wagner Bronzeri lá do Shin, entrou o Ricardo Mário Gonçalves, que foi o primeiro monge brasileiro a ser ordenado. E aí todo esse grupo, entrou o Tartin lá né, do Karma Kadjupa, e a gente acompanhou, na verdade, na época ele era o Orlando ainda, né, a gente acompanhou a ordenação dele. Então essa geração de monges que está aqui hoje consolidada, começou nessa época ali. Cara, eu estou falando do que? Ano 2000, 1998, 1999, nessas listas, e aí eles começaram a contribuir com o Dharmanet, então aí a gente começou a abrir o Dharmanet com Theravada, budismo tibetano, budismo Shin, budismo Zen, e cada um desses contribuindo com informações, né? Mas basicamente era eu e o Elton ali carregando. O dharmanet.com.br está no meu nome, inclusive, esse domínio. Né? E por que ele terminou? Ele terminou porque é o seguinte, nós tínhamos e temos até hoje, uma defesa do Dharma correto. Né? Então, para nós não admitimos de maneira nenhuma difusão de monges falsos e nem de seitas travestidas de budismo. Né? Então, a gente procurava, como a gente sabia que era praticamente a única fonte segura de budismo, a gente não deixava entrar ali, a gente não divulgava nada que fosse de qualquer escola espúria, ou de monges espúrios, ou de pessoas auto-ordenadas, tal. Você imagina que hoje já tem um monte disso aqui, ordens espúrias, ordens inteiras espúrias, escolas inventadas do nada, naquela época já tinha. Então já tinha gente aí que se vestia de monge, dizia que era monge, dava o nome de lama e não tinha formação nenhuma. Você tem aí algumas instituições que se dizem budistas, mas não estão listadas como empresas, não são reconhecidas como budistas. Ah, mas nós temos aqui milhões de adeptos. Tá, tudo bem, mas vocês não são budistas. Né? Vocês não reconhecem, vocês não têm os princípios, tudo isso. Você não está reconhecido no Japão, por exemplo, como uma ordem budista. E a gente bloqueava, a gente era muito chato com isso, a gente bloqueava porque a gente não queria que as pessoas acessassem o errado, só o Dharma correto. Só que a gente começou a receber ameaças, por incrível que pareça. A gente começou a receber ameaças desses grupos. E teve um grupo tibetano que nos ameaçou de processo, ameaçou de várias coisas, um grupo espúrio. Infelizmente, essa pessoa faleceu aí, eu acho que no ano passado, ou no começo desse ano, e continuou espúrio a vida toda, né? E aí um dia, o Elton, que era o meu sócio, os pais já eram de idade, já tinham idade, um dia o advogado desse grupo espúrio ligou na casa do Elton, dizendo e falou com os pais dele, dizendo que ia processá-los, ia processar o Elton, que o Elton ia ser preso, que ia ter que pagar indenização, um monte de coisa. E os pais ficaram mal de saúde, o negócio complicou muito. E aí nós achamos por bem, então, parar. Porque não era o objetivo do site, não era gerar sofrimento, era acabar com o sofrimento. Então, a partir da hora que o site estava gerando sofrimento para pessoas que não tinham nada a ver com ele, que não era nem eu, nem ele, a gente achou então que era melhor parar, porque não estava mais cumprindo o objetivo. Né? E justamente na mão de pessoas espúrias, né? Pessoas que se apropriam do Dharma para proveito próprio, e infelizmente foi isso que aconteceu. Nossa, não imaginava isso, eu só vi que o site saiu do ar, mas fica o meu agradecimento, porque de coração foi a minha primeira fonte de consulta, foi o meu primeiro contato com o Dharma, e talvez eu não tivesse seguido o caminho se não fosse pelo site. E imagino que muitas outras pessoas que não têm essa oportunidade de poder sentar e agradecer. Temos projetos para um dia ele renascer. Então, temos projetos para isso. Então, se você olhar aí no Instagram, tem um Dharmanet escondidinho aí que você pode seguir, tem um site ali, tem um blogzinho aberto ali só para ver. A gente está trabalhando nos bastidores aqui, porque a gente tem todo aquele conteúdo ainda, né? Aquele conteúdo está aqui nos nossos computadores, então dá para a gente, quem sabe uma hora dessa aí ele aparece de novo aí, renascido. Tomara.